Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com Will. E vamos iniciar hoje o nosso 9º episódio com o tema Perdoar não é esquecer. E muitas vezes as pessoas acabam colocando, na sua cabeça que depois de perdoar, elas são obrigadas a conviver com as pessoas que elas perdoaram. Eu quero dizer a vocês que você não é obrigado a conviver com a pessoa depois dela ter feito algum mal para você, certo? E eu gostaria de começar também com uma frase: perdoar é não permitir mais que a dor do que aconteceu te afete, mas mudar seu olhar sobre o acontecimento. Ou seja, certamente algo que lhe aconteceu foi negativo. E a gente não pode, ou no caso não deve, prolongar essa dor, prolongar esse ressentimento, certo? Por muito tempo. A gente tem que olhar para aquela situação e imaginar como uma lição, como um aprendizado, como algo que a gente não deseja voltar a passar. Quanto mais a gente fica prolongando esse sentimento negativo, esse ressentimento, essa mágoa, ou seja, qual sentimento negativo for que essa situação despertou dentro de você, mais você vai se ferir. Você vai carregar um peso dentro de si que não é necessário carregar. E às vezes as pessoas ficam colocando também na sua cabeça que depois de liberar o perdão para alguém, ela tem que obrigatoriamente voltar a conviver com aquela pessoa. E isso não é verdade. Se o que a pessoa te fez foi algo extremamente ruim, mal, negativo, muito pesado, você vai liberar o perdão por você. Você vai perdoar porque você não quer mais carregar esse sentimento tão negativo dentro de si. Porque esse tipo de sentimento, ele nunca nos faz bem. Toda vez que a gente pensa na situação, vai despertar coisas ruins dentro da gente e isso vai fazer mal a nós mesmos. Então, toda vez que a gente está refletindo, conversando, aqui nesse espaço de amigo para amigo, eu vou estar falando sobre você, sobre como você pode evoluir como pessoa, como ser humano, sobre escolhas saudáveis que você vai fazer para si próprio. Então é muito sobre a nossa própria jornada. E quando eu falo da gente liberar o perdão, talvez o outro não tenha nem merecimento de que a gente o perdoe. Mas a gente vai fazer isso por a gente, por não querer mais carregar esse peso, sabe? Esse fardo, que é levar esse sentimento negativo dentro da gente, que nos afeta de inúmeras formas. Muitas vezes de formas até que a gente nem imagine, ou desencadeando coisas até físicas, né? Por a gente estar carregando um sentimento tão negativo dentro da gente, nosso corpo ele começa a reagir de alguma forma. Então, quando a gente libera o perdão para o outro, não é sobre o outro, é sobre a gente, sabe? É sobre a gente fazer escolhas leves e saudáveis para a gente. E mais uma vez eu quero dizer, lembre, seja honesto com as suas emoções, com os seus sentimentos e faça isso no seu tempo, certo? Não adianta você se obrigar porque já era para ter acontecido, já era para ter perdoado, já era para ter seguido com a vida. Obviamente que você precisa começar a trabalhar isso dentro de você. Mas você vai trabalhar isso dentro de você do seu modo, no seu tempo e com o objetivo de chegar e alcançar. Você precisa ter isso claro dentro de si, de que você deseja do fundo do seu coração perdoar o outro. E muitas vezes a gente libera esse perdão para o outro sem nunca ele nem ter chegado para pedir perdão para a gente, sem ele nunca ter desejado o nosso perdão, né? Sem nunca ele ter tido a humildade, o reconhecimento de que errou com a gente. Mas a gente faz isso, né, por nós. Às vezes o outro nem imagina que a gente já perdoou ele, mas a gente já perdoou. Porque a gente não ia ficar esperando até anos, sabe, do outro vir até a gente e pedir esse perdão. Mas a gente, cara, tô cansado de carregar isso dentro de mim, não quero mais esse peso, então começa a trabalhar a liberação desse perdão. E muitas vezes liberar esse perdão é você
dizer eu te perdoo pelo que você me fez, até numa oração sua à noite, diante de um espelho, seja lá a situação for, para que você não fique mais prolongando, sabe, aquela acontecido, aquela dor, aquela história por muito mais tempo. Então, não é necessário a gente esperar o outro chegar até a gente se a gente vê que isso é algo que que está nos fazendo mal e está nos afetando. Então, a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, certo? Sendo honesto com as nossas emoções. Você tem todo o direito do mundo a ficar magoado, a ficar ressentido, a ficar revoltado, a ficar chateado, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com todas essas emoções, todos esses sentimentos, para que eles não se transformem em algo pior e que nos afete mais ainda. Ou seja, que a gente pegue esses ressentimentos de algo negativo que nos aconteceu ou algo de ruim que nos fizeram e transforme esse sentimento em um ódio. Porque aí a gente já vai estar indo para um outro caminho mais sombrio e que não vai nos fazer bem, certo? A gente tem o direito de ficar revoltado, de ficar magoado, porque somos humanos, porque a gente sente quando o outro nos faz mal, mas a gente não pode ficar prolongando esse tipo de sentimento dentro da gente. A gente não pode ficar ali remoendo, sabe? Ficar pra frente, pra trás com aquela história sem conseguir seguir com a vida. E às vezes sua vida, inclusive, fica paralisada por conta de algo que lhe aconteceu lá no passado. E lembrando, né, que essa questão de mágoas, de ressentimentos, de tudo isso, dessa relação do perdão, ela não só acontece em relacionamentos amorosos, ela acontece também em relação aos nossos familiares, ela acontece também em relação aos nossos amigos. Então a gente também tem que entender que às vezes, dependendo do que o outro fez com a gente, é uma coisa que a gente vai oferecer o perdão, mas que não necessariamente a gente queira o outro de volta na nossa vida. Porque provavelmente a volta dele para a nossa vida vai gerar outras mágoas, vai gerar outras feridas. Você vai estar dando a abertura para que ele volte a lhe machucar, porque às vezes não tem o reconhecimento de que errou com você, não entende que aquilo não lhe fez bem ou não lhe faz bem e se torna um ciclo vicioso, sabe? Ali de você perdoar, a pessoa vai e faz de novo, perdoar, a pessoa vai e faz de novo, perdoar, a pessoa vai de novo. Então cabe a você encerrar esse ciclo. Fechar, perdoar para não carregar esse peso dentro de si, mas também não querer mais a pessoa na sua vida. E eu digo com todas as letras, você está livre para não querer mais a pessoa na sua vida. Você não carrega mais aquele sentimento negativo, mas você pode, sabe, seguir a sua vida e dizer, olha, essa porta está fechada. Você não tem mais o direito de voltar para a minha vida. Porque isso não me fez bem, eu sei que não vai terminar legal, eu sei que se você entrar na minha vida novamente pode vir a gerar outras coisas, sabe? E aí é você se colocar em risco novamente, de se magoar, de se ferir e de desenvolver até outros sentimentos mais negativos dentro de si, porque as situações vão voltar a ocorrer. E aí a gente precisa lembrar que essas lembranças do que aconteceu, mesmo quando a gente libera o perdão, elas vão continuar existindo, porque estão gravadas na nossa memória. E aí a gente vai lembrar para o que nos aconteceu, vai lembrar da pessoa e não vai mais trazer a dor daqueles acontecimentos, daqueles fatos, ou a dor pelo simples fato da pessoa estar ali presente na sua vida. Então a gente perdoa, mas a gente não esquece. Inclusive, a gente não esquecer é uma forma de nos proteger, porque a gente vai recordar aquelas situações e vai desejar não passar por aquilo novamente. Então, é uma forma de se prevenir, é uma forma de se proteger. Então, você vai olhar para aquelas situações, para aquelas histórias do passado como lição, como aprendizado e como memórias. Mas a gente não pode olhar para essas memórias e sentir dor. Porque se a gente olha para essas histórias e sente dor,
é porque essas histórias não estão tão bem resolvidas dentro da gente. Tá na hora de resolver. Tá na hora de deixar o passado para trás. A gente não pode ficar trazendo fantasmas para nossa vida. Esse hábito de ficar trazendo sempre de volta o passado para o nosso presente não nos faz bem. A não ser quando a gente resgate para questão de aprendizado, de lição, sabe? De dizer isso me aconteceu, eu consigo falar disso agora sem sentir mais dor. Então é quando a situação de fato está super bem resolvida dentro de si. E o perdão, ele vai te deixar leve, ele vai te deixar bem, ele vai te deixar livre, porque você segue sua vida e existe 1 milhão de outras possibilidades, 1 milhão de outras histórias a serem construídas. E mais uma vez eu reforço, não só de histórias sobre relacionamentos amorosos, histórias com familiares, histórias com amigos. Infelizmente, tem amigos que não são tão amigos quanto a gente imaginava e que a gente tem que entender também quando foi quebrado o laço de confiança, né? Porque eu acho que muitas das nossas relações são a base de confiança e a partir do momento que o outro quebra a nossa confiança, é o momento da gente repensar aquela relação. Não faz sentido a gente manter alguém na vida da gente que a gente não confia. Se você não confia na pessoa, por que você vai manter ela na sua vida? Qual o sentido disso, né? Então, a partir desses acontecimentos, a gente vai refletindo as nossas relações, a gente vai vendo quem a gente deseja manter nas nossas vidas. Eu acho que quanto mais maduro a gente vai se tornando, melhor a gente consegue filtrar, sabe? E entender que a vida é curta, que a vida é breve, não tem por que a gente estar perdendo tempo com coisas que não nos acrescentam. Então vou ficar sempre remoendo coisas do passado, coisas que me fizeram e não vou sair disso. Você tem uma vida inteira pela frente. 1 milhão de outras possibilidades de relações, de pessoas para conhecer, de amigos para fazer, de familiares para valorizar, aqueles que estão com você desde sempre, que apoiam você verdadeiramente. Então foque nesses tipos de relação. E a gente vai ter que sempre lembrar que perdoar é algo que chega a ser divino, sagrado, sabe? Porque só traz coisas boas a partir do momento que a gente perdoa. E que essas lembranças elas não somem, porque fazem parte da nossa história. A gente vai carregar a nossa história com a gente a vida inteira. Então, quanto mais a gente vai avançando, mais a gente vai trazendo lições do passado. E aí, observe, lições. A gente aprendeu com aquilo que nos aconteceu. A gente não pode voltar para os mesmos erros, para as mesmas coisas. E quando a gente fica fazendo as mesmas escolhas, a gente fica nesse ciclo de estar sempre acontecendo as mesmas coisas, porque a gente faz as mesmas escolhas. Então cabe a você mudar tudo isso. O poder está nas suas mãos. E cuide do seu coração, zele pelo seu coração. Você vai ficar dando espaço para as pessoas estarem lhe magoando, lhe ferindo constantemente, sabe? Da mesma forma, ou as mesmas pessoas, pelos mesmos motivos, do mesmo jeito. Não dá. Comece a cuidar de si, comece a oferecer amor próprio. Eu acho que quanto mais a gente aprende a trabalhar o amor próprio na gente, mais a gente vai entendendo que o perdão é necessário, porque a gente se liberta de muita coisa, a gente segue com a vida e que a gente não precisa sair carregando tantos pesos. E lembre, nós também somos humanos, nós também falhamos. E aí, o momento que nós falhamos, nós precisamos ter a humildade de chegar para o outro, porque, principalmente quando tem um grau de importância muito grande na nossa vida, reconhecer que errou, reconhecer que falhou,
pedir perdão para que a gente possa seguir juntos na nossa relação, seja ela conjugal, familiar, de amizade, profissional, certo? Então, nós magoamos as pessoas nos magoam, e a gente precisa ter essa humildade para pedir o perdão e também de quando o outro chega para pedir perdão. Se alguém que realmente a gente quer manter na nossa vida, que é importante, que a gente sabe que a pessoa está disposta a mudar, sabe, que reconhece que errou, que pede perdão, que tem a humildade de reconhecer e de desejar construir uma nova história a partir dali, então tá tudo certo. A gente perdoa, a gente reconstrói a relação e a gente segue juntos. Quando não, siga seu caminho. Não fique remoendo coisas do passado. Se for necessário perdoar sem que o outro nunca tenha reconhecido, sem que o outro nunca tenha chegado para você para pedir esse perdão, faça isso por você. Tem muitas coisas na vida que a gente vai fazer e talvez não tenha nem tanto sentido para o outro. Mas a nossa vida é sobre a gente. A nossa jornada é sobre a gente. E ela precisa fazer sentido para mim e precisa fazer sentido para você. Então é muito sobre isso. A gente não tem por que ficar remoendo e prolongando sentimentos negativos dentro da gente. Isso não vai nos fazer bem. Por isso a gente precisa estar com alerta ligado quando a gente perceber que a gente está preso a uma determinada situação ou que a gente está preso a uma determinada mágoa. Não faz bem. Perdoa e segue. E outra coisa, assim, muitas vezes é até relativamente mais fácil, né? A gente seguir com a vida quando é na questão de relacionamento amoroso, terminou, segue, perdoa, não sei o que lá, às vezes até com amigo também, e a gente sente essa dificuldade quando é um familiar, de entender que aquele familiar não faz mais sentido estar na nossa vida. E eu confesso que tem familiares de que eu me afastei por uma questão de que eu sabia que seria o saudável para mim. Não guardo mágoas, não guardo ressentimentos, mas também não quero mais a pessoa na minha vida. Eu tenho esse direito, sabe, de entender que de respeitar, entender que aquela relação não era mais saudável para mim, sabe? E a gente precisa fazer isso. Perdoei, segui com a minha vida e não desejo mais que a pessoa volte para a minha vida. Não desejo mais ter relação nenhuma com a pessoa e não quero carregar esse peso da mágoa, do ressentimento comigo, mas também não quero mais a pessoa na minha vida. E nós temos o direito de fazer isso, porque a gente entende o que é saudável para a gente. A gente não pode se colocar em situações que possam vir nos afetar, nos deixar mal e saber que o outro nunca vai reconhecer, nunca vai ter a humildade de pedir perdão, de reconhecer que falhou, sabe? Muitas vezes o outro quer terceirizar a culpa, né? A culpa é de todo mundo, menos dele. Então, pessoas que elas não reconhecem quando falham são pessoas muito perigosas de se conviver. De verdade. Eu hoje em dia fico muito atento a esse tipo de coisa. Nós, como seres humanos, nós somos falhos. Então, em alguns momentos, nós iremos errar. Mas tem pessoas que, se você observar, em todas as situações, em todas as oportunidades que tem, ela sempre tira o corpo fora. Todo mundo é errado, menos ela. Esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que eu não gosto de conviver, que eu não quero conviver. E eu já convivi com pessoas assim. Então, simplesmente eu me afastei por uma questão que é saudável para mim. Então, a gente precisa manter esse sentimento de leveza dentro da gente. Então, que a gente possa ser sempre honesto com as nossas emoções. Quando está com raiva, quando está magoado, quando está ressentido, quando está ferido. Entender que você tem o direito a ter esses sentimentos e começar a trabalhar em cima deles para que eles não
continuem, né? Que seja algo momentâneo. E de entender também que a gente só pode abrir a boca, ou só deve abrir a boca, para dizer que perdoa o outro quando isso é de coração, sabe? A gente não pode ficar enganando a nós mesmos, né? Dizer uma coisa e o coração sente outra. Então que nós sejamos honestos com nós mesmos, sabe? Que sejamos muito transparentes com tudo que está aqui dentro do nosso coração. E a partir dessa honestidade, dessa transparência, a gente começa a fazer as escolhas mais saudáveis. A gente perdoa porque a gente não quer mais carregar o peso e a gente entende que as memórias virão, porque elas estão aqui no nosso cérebro, estão guardadinhas e que a gente vai olhar para essas lembranças como um aprendizado, né? Não mais carregando o peso que elas trouxeram na época do acontecido. Então, que a gente olhe para essas situações como lembranças, como recordações, como aprendizado e lição para vida. Quero aqui mais uma vez agradecer a companhia de vocês por a gente ter debatido, né, sobre um tema tão interessante. Quero agradecer pelas sugestões que vocês deram, certo? O tema de hoje está sendo um tema sugerido por um dos nossos ouvintes. Então, como eu falei já em alguns episódios, né, eu tenho temas já anotados para mais de 6 meses de podcast, mas a cada semana eu gosto de parar e sentir no meu coração o que é que eu devo abordar, né? E aí tem lá o Instagram, né, Conversas de Travesseiro com o Will, que eu abri uma enquete essa semana e vocês sugeriram os temas, né? E aí eu coloquei os temas sugeridos para votação e esse foi o tema mais votado dessa semana. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço imensamente também quem está seguindo o canal no YouTube, no Spotify, que curte, que deixa comentário, que compartilha. Isso faz com que os episódios alcancem mais pessoas, o engajamento seja maior. Então, muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço a todos também que têm se identificado, que têm deixado um comentáriozinho lá, que dá esse feedback. É muito importante saber, ouvir de vocês tudo isso, sabe? Saber que as pessoas estão se sentindo tocadas, que está ajudando elas de alguma forma, porque essa jornada é sobre você, é sobre mim, é sobre nós. Então é esse olhar para dentro, né? Esse espaço que a gente tem para sentar junto aqui e conversar, trocar essas experiências. Então, muito, muito obrigado e até a próxima.